humanos colocaram pessoas para andar na superfície da Lua, sequenciaram o genoma, criaram a eletricidade. Mesmo com esses grandes feitos e investimentos bilionários em pesquisa, ainda não conseguimos encontrar a cura para uma doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo: o câncer. Uma doença misteriosa e assustadora que possui muitas perguntas não respondidas. O câncer nasce quando células, até então normais, começam a acumular mutações. Muitas vezes, felizmente, nossas células conseguem identificar danos ou mutações ao DNA. Quando isso acontece, elas podem decidir entre se consertar ou se destruir. O câncer pode ser explicado como uma replicação celular sem controle. De alguma maneira, um circuito que regula a replicação das células é desligado. E a partir desse momento, a célula pode proliferar o quanto ela quiser. Com o aumento da proliferação, elas podem se tornar uma massa de células, o que chamamos de tumor. E os tumores, se forem malignos, podem causar metástase, ou seja, se espalhar para outras partes do corpo humano. Isso que eu acabei de falar para vocês, resumidamente, é o ciclo de um câncer incontrolado. E o que muitos se perguntam é: o que faz ele acontecer? Muitas coisas. Normalmente, quando uma célula tem o seu DNA danificado, ela ativa vias específicas para se destruir. Isso é conhecido como apoptose. Mas se esse dano ao DNA atingir algum gene importante relacionado com a morte celular, a célula acaba deixando de ter a habilidade de se matar. Mutações no DNA podem ocorrer de forma aleatória, herdada ou até mesmo do ambiente. Toda vez que você é exposto, por exemplo, ao sol, a radiação do sol pode danificar o DNA das células da sua pele. E se não houver um mínimo de proteção, o acúmulo desse tipo de dano pode ser bem perigoso. O câncer pode afetar diferentes tipos de células, o que também dificulta na hora de buscarmos algum tratamento. E sobre isso, o que será que pode curar o câncer? É uma pergunta muito boa que todos nós gostaríamos de saber responder facilmente. Atualmente, o tipo de tratamento mais utilizado é a quimioterapia. A história da descoberta dela é bem interessante e triste ao mesmo tempo. Tudo começou durante a Primeira Guerra Mundial. Um dos maiores medos dos soldados escondidos em trincheiras era uma nuvem amarela venenosa, o terrível gás de mostarda. E todos que entravam em contato não conseguiam respirar, além de sofrer com seus olhos queimados. E a ciência tentou responder com pesquisas, buscando alguma substância que fosse capaz de reverter os efeitos. E muitas coisas são descobertas quando não estamos olhando diretamente para elas. E esse foi o caso da quimioterapia. No laboratório, os cientistas perceberam que o gás de mostarda danificava a medula óssea ao ponto dos soldados reduzirem a sua capacidade de produzir células sanguíneas. E vou dizer para vocês que existe algo bem comum entre as células cancerígenas e a medula óssea. Ambas replicam muito rápido. Durante os anos 30, pesquisadores investigaram a ideia de injetar compostos derivados do gás de mostarda em pacientes com câncer. Levou um certo tempo para eles encontrarem a dose certa, mas eles conseguiram. E só depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o primeiro quimioterápico foi descoberto. A quimioterapia possui agentes tóxicos para as células, inclusive para as saudáveis. Mas os seus efeitos se concentram em células que se multiplicam muito rápido. Ao danificar a estrutura de DNA dessas células, elas induzem a morte celular. Alguns tipos de quimioterápicos são o que chamamos de estabilizadores de microtúbulos. Uma vez que esses estabilizadores de microtúbulos entram na célula, ela não consegue completar o seu ciclo de replicação, levando novamente à morte celular. Hoje em dia, temos diferentes tipos de quimioterápicos, que são escolhidos por diferentes critérios médicos. Um lado ruim é que a quimioterapia pode causar efeitos colaterais, já que ela afeta células saudáveis também. A boa notícia é que a busca por novos tratamentos avança cada vez mais. Procuramos maneiras de sermos mais precisos e com menos danos. E é o caso da imunoterapia. Já imaginou usar o sistema imune como uma forma de tratamento? Isso já é uma realidade. Temos uma célula que pode ser considerada a patrulheira do sistema imune, o linfócito T. Ele anda por aí procurando por sinais de infecção e de outras doenças que podem nos fazer mal. Mas existe um problema. Linfócitos T não conseguem reconhecer células malignas, muito menos saber quando elas irão atacar. Mas a ciência descobriu que muitas células cancerígenas carregam proteínas que possuem a função de criar uma capa de invisibilidade para as células do câncer, fazendo com que elas se misturem sem serem identificadas com as saudáveis.
Existe uma proteína em particular que funciona como uma máscara, PDL1. Linfócitos T que encontram células cancerígenas percebem a presença de PDL1 e acaba deixando elas passarem por achar que são células normais. O que a gente precisaria, no caso, é remover essa capa de invisibilidade do câncer. E a gente pode fazer isso bloqueando a interação com a PDL1. Sem essa proteção, nosso próprio sistema imune poderá atacá-las. Pesquisadores descobriram que é possível desenvolver fármacos derivados de anticorpos humanos que bloqueiam essa proteína, permitindo que linfócitos T reconheçam e ataquem. Esse tipo de tratamento é muito promissor, com vários resultados positivos. O problema é que ainda não conseguimos utilizar para todos os tipos de câncer. Mas existe muita ciência sendo desenvolvida nesse exato momento para descobrirmos muito mais sobre a imunoterapia. Muitos também se perguntam sobre vacinas. Por que não simplesmente criamos vacinas contra o câncer? O grande problema é que o câncer tem a capacidade de evoluir. É um exemplo da seleção natural em ação. Quando as células cancerígenas se replicam rapidamente, elas causam ainda mais mutações no seu DNA. E mais mutações no DNA significa mais mutações nos genes. No final, geneticamente diferente entre elas. Pensem assim, células cancerígenas são como um pacote de M&Ms. Dentro dele, você tem diferentes cores de M&Ms, mas todos eles continuam sendo chocolates debaixo dessas camadas de cores. Certo? As cores diferentes podem ser traduzidas como as diferenças genéticas entre as células cancerígenas. Digamos que desenvolver uma vacina que matará todos os M&Ms amarelos, laranjas e vermelhos. Se tudo der certo, o seu corpo conseguirá matá-los. Tá, tudo bem. Mas e os que sobraram? Os azuis, marrons e pretos. Essas cores que sobraram podem causar sérias consequências, já que não foram mortas pelo sistema imune. E aí, toda vez que você criar uma vacina, o câncer terá evoluído. A única maneira de encontrar uma cura definitiva é descobrir uma característica em comum entre todas as células cancerígenas. Uma característica-chave para a sobrevivência delas. Essa é a pergunta que a resposta pode mudar o rumo da humanidade. Câncer é uma batalha, uma guerra. Mas estamos fazendo progressos significativos e muitas vezes conseguimos vencê-lo ao criar mais armas com poder de destruição mais preciso e indolor para nós. Aprendemos mais todos os dias com a ciência e a cada novo pedacinho de informação nós conseguimos adicionar mais ferramentas ao nosso arsenal.